Olá, ouvintes do podcast de Viagens Mari pelo Mundo. Hoje a gente vai falar de um destino muito especial e maravilhoso, que é a Patagônia Argentina. E para falar um pouquinho mais, com bastante propriedade, a gente trouxe aqui o Mário, que conhece e trabalha com turismo, tanto em Ushuaia quanto em Calafate. Mário, obrigada por ter aceito o nosso convite. E eu queria que você começasse contando a tua história. Como é que você conheceu o destino, o que que te encantou e o que que te fez decidir trabalhar com turismo na região. Legal, Andréia. Primeiro, querendo agradecer aí o convite. Legal estar aí com os ouvintes aí da Mari pelo Mundo. Sem dúvida, a gente fica feliz, né? Orgulhoso de ver também o trabalho que vocês vêm realizando, né? E o quanto vocês amam esse destino, né? E falam desse destino e publicam esse destino. Então, é bem bacana para nós. Enfim, a nossa história, minha esposa e eu, nós estivemos em 2010 a primeira vez, conhecendo tanto a Calafate como Ushuaia. Foi uma viagem de turismo, tipo mochilando mesmo, né? com mochila literalmente, e foram os últimos destinos de uma viagem de 40 dias. E a gente se encantou pelo lugar, pela beleza, a natureza é muito privilegiada, a Cordilheira dos Andes, tudo isso nos encantou demais, ao ponto de nós querermos voltar. A gente não é nem comum, né? A gente ir a uma viagem, depois a gente retornar. A gente realmente precisa gostar muito do destino, né? E aí nós voltamos cerca de 2 anos e alguns meses depois, voltamos para passar um período um pouquinho maior, né? A gente mais ou menos conseguiu passar cerca de 2 meses em Ushuaia. A princípio, nossa ideia também era descansar, era desfrutar, conhecer um pouquinho mais das trilhas, fazer trekkings, não era mudar para Ushuaia. Só que durante esse período, a gente abriu a nossa página no Facebook, até por indicação de um cunhado meu que falou, olha, abre uma página no Facebook, senão vocês vão ficar postando um monte de foto de Ushuaia e tem gente que não quer ver, né? Então, vocês abrem uma página, quem quiser vai lá, né, curte a página de vocês vão poder ir postando as fotos que vocês quiserem. E a gente fez isso. O nome da página foi Brasileiros em Ushuaia. Então, a princípio, uma página que foi criada com o objetivo realmente de turismo, só que com o passar do tempo, dos dias, das semanas, a quantidade de pessoas que começaram a curtir a página nos surpreendeu muito. Então, quando a gente viu, a quantidade ia aumentando e não eram só amigos. E a gente foi vendo, eram pessoas do mundo inteiro. E aí, dali a pouco, as pessoas começavam a nos perguntar, como é que eu chego? O que eu faço? Qual é o roteiro melhor? Eu quero ir de carro. Como é que eu faço para chegar de avião? Quais são os melhores passeios? Verão, inverno, tem pinguim, não tem neve? Quando eu for, vai ter... Então, começaram a bombardear de perguntas. E a gente viu aí realmente algo que para nós não era tão claro, mas que passou a ser uma porta aberta, né? Apesar de nós estarmos cômodos no Brasil, mas daí tem aquilo de, às vezes, você também sair um pouco da sua zona de conforto. Nós já não éramos jovens, então a gente pensou, ou agora a gente tenta alguma coisa diferente, uma coisa nova, pode dar errado, a gente volta, mas pode dar certo. Então aí foi quando a gente realmente começou a pensar na ideia de mudar para o Ushuaia e ter alguma coisa direcionada ao público brasileiro, porque não haviam brasileiros trabalhando com turismo. Então a gente foi pioneiro, literalmente. E foi assim que começou. A gente voltou para o Brasil só para arrumar as coisas. E 6 meses depois nós estávamos de carro fazendo essa viagem de João Pessoa, que é o ponto mais oriental das Américas, né? E Ushuaia é o ponto mais austral do planeta. Então aí nós fizemos essa viagem, eu, minha esposa e o nosso cachorrinho, o Yorkshire, né? Que ainda está com a gente até hoje, firme e forte. E foi uma viagem muito gostosa. Então a gente chegou lá e aí tudo começou. Aí realmente começamos a trabalhar com brasileiros em Ushuaia. E o que te encantou na região? O que foi diferente de tudo que fez vocês se apaixonarem? A gente quando está em Ushuaia, e vocês acho que já tiveram isso, essa sensação, né? Você está parado assim no centro da cidade, ou seja, onde for, né? Você tem a Cordilheira dos Andes praticamente te rodeando, né? Então, é como se a cordilheira estivesse nos abraçando ali, né? É como se ela tivesse o tempo inteiro dizendo, olha, eu estou aqui. E é impossível você não olhar, não apreciar, não desfrutar da beleza da Cordilheira dos Andes, né? Então, a cordilheira nevada ou não nevada, ela é linda de todo jeito. Aquele canal Beagle, né, que é maravilhoso também, com aquelas aves, o Parque Nacional, os trekkings, né?
Então, tudo isso, que é algo que nós sempre gostamos, eu e minha esposa, a gente nunca foi muito urbano, né? A gente sempre gostou de estar mais próximo da natureza possível e a gente nunca foi de visitar lugares conhecidos, tradicionais, ou que todo mundo vai. Nunca foi a nossa vibe, né? A gente sempre gostou de lugares mais exóticos, lugares mais lindos, uma natureza mais privilegiada. E Ushuaia nos encantou por isso, porque ela tinha tudo isso. E aí vocês moram lá ou moram durante um período? Na realidade, nós moramos 5 anos lá, né? Tem mais ou menos 1 ano e meio, nós voltamos para o Brasil. A gente tem uma estrutura montada, né, em Ushuaia. Então, a gente tem gerente, a gente tem, né, a empresa em Ushuaia, temos hoje empresa em Calafate. Então, a gente tem toda uma estrutura que nos permite hoje trabalhar muito à distância mesmo. Então, a minha casa aqui é o meu escritório e de onde a gente consegue manejar tanto o escritório de Ushuaia, de Calafate, como também o escritório aqui do Brasil. No Brasil também nós temos um escritório onde muita coisa a gente maneja daqui. A gente tem alguns podcasts gravados com a experiência de brasileiros que foram morar no exterior. E a gente sempre pergunta para um brasileiro qual foi a vantagem e a dificuldade de ter se mudado para aquele país. No caso da Argentina, quais foram as suas dificuldades e as facilidades, o que te encantou e o que foi mais difícil de se adaptar lá? Ai, meu Deus do céu, que pergunta difícil, Mari. Eu cheguei em pleno ano de Copa do Mundo, em Ushuaia. E existe uma rivalidade gigante, né, no futebol entre brasileiros e argentinos. E essa rivalidade não é brincadeira, ela de fato existe. Eu acredito que mais pelos argentinos, convivendo como eu convivi na Argentina e como eu convivo no Brasil, o brasileiro é mais tranquilo. Eu vejo, às vezes, até brasileiros torcendo para a Argentina e os locutores falando bem da Argentina. Não, a Argentina não pode ficar fora. Lá na Argentina não existe isso com o brasileiro, né? Então, acho que foi o maior desafio, aquele 7-1. Eu estando lá na Argentina, tendo que escutar o que a gente escutou, né? E, enfim, isso não é desafio, isso é mais uma brincadeira, só para a gente ter um senso de humor, né? Mas é uma parte difícil, sim. Essa parte da rivalidade que há entre os dois países, e é verdadeiro, né? Eu acho que é uma das partes difíceis. E fora isso, claro, né? Você chega num país novo, culturas novas, alimentação é diferente, muitas coisas são diferentes, muitas coisas que a gente está acostumado não tem lá. Abrir uma empresa, imagina que um argentino abrisse uma empresa na sua cidade e começasse a roubar o seu público. Então não é fácil. Eu acho que eu pensaria da mesma forma e agiria da mesma forma como muitos lá agiram comigo, né? Então não foi um começo muito difícil, porque a empresa começou a crescer, foi um crescimento muito rápido, porque os brasileiros buscam brasileiros, né? Então essa busca acabou realmente sendo muito visível e a concorrência realmente começou a pegar um pouco pesado, né? Então tudo que eles podiam fazer para tentar nos prejudicar, eles fizeram. Eu não julgo, né? Realmente eu não julgo, de coração, assim, aberto, não porque eu estou morando hoje em Natal, eu não trabalho diretamente com turismo em Natal, mas se chegasse, sei lá, vamos dizer que os argentinos hoje fossem o público principal de Natal, como hoje os brasileiros são um dos públicos principais lá da Argentina. Chegasse argentinos e começasse a tirar, né, esse público nosso, eu acho que eu ficaria um pouco chateado também, né? E muitas vezes isso ocorreu bastante. Talvez tenha sido o maior desafio. Mas, em contrapartida, você falou das coisas boas, né? As coisas boas também foi ter muitos amigos que a gente fez lá. Nós temos amigos, pessoas muito boas, pessoas que a gente sempre pôde confiar, pessoas que acreditaram na gente, pessoas que estenderam a mão nas horas difíceis, entendeu? Pessoas que até hoje a gente se ligar, e estou falando de argentinos, né? Então, ou seja, não estou aqui dizendo que os argentinos são isso ou aquilo, porque os brasileiros também são isso ou aquilo, ou seja, isso é um privilégio de todos, né? Então, assim, a gente, por outro lado, tem muitos amigos que a gente fez lá e que estão sempre prontos a nos ajudar naquilo que a gente precisar. Então, foram 5 anos, realmente, onde a gente construiu também esses amigos, né? Então, acho que talvez o desafio e o benefício, algo bom que a gente passou foi justamente isso,
com os próprios argentinos. E para continuar a trabalhar com esse destino, tem sempre alguma coisa que motiva, né? O que te motiva é o lado mais comercial ou realmente é a experiência que as pessoas têm quando conhecem o destino? Porque a gente vê que é uma emoção muito grande, né? A gente que vende também, quando recebe o feedback da pessoa, uma foto, Sim, um leitor que conheceu o período sim. e falou, nossa, isso mudou a minha vida, é muito gratificante, né? Diferente do que trabalhar com um destino que não causa esse impacto tão grande. Isso ainda é uma coisa que acontece com vocês? Demais, demais. Se eu disser para você que, claro, parte financeira não pesa, eu estaria mentindo, óbvio, tem que pesar, porque afinal de contas a gente tem que trabalhar e ganhar dinheiro. E quando você consegue fazer isso, e junto com isso, num destino que não só te agrada pessoalmente, te faz bem, como também faz bem às pessoas que vão, é muito melhor. Esses feedbacks, para você ter uma ideia, a gente tem grupos de feedbacks. Então, quando a gente recebe um feedback, nós temos uma pessoa que trabalha com pós-venda. Então, nós temos uma pessoa que entra em contato com todos os nossos clientes e fazendo pós-venda. Então, ela recebe um feedback, por exemplo, positivo de um guia. E aí nós temos um grupo de feedback de guias. Aí a gente vai enviar esse feedback para os guias poderem ver o resultado do trabalho deles. O mesmo a gente faz com os choferes, o mesmo a gente faz com o comercial, né? Então, a gente procura sempre trazer esse feedback positivo dos clientes para a nossa equipe. E o mesmo ocorre quando não é positivo. Porque se a gente só mandasse para eles, às vezes, quando vem uma crítica, e empresa nenhuma é perfeita, a nossa empresa também comete erros, o guia, às vezes, não está num dia legal, às vezes fala alguma coisa que um cliente não gosta. Enfim, a gente também precisa reportar isso para eles, né? Mas, por outro lado, eles recebem muito melhor quando vem qualquer tipo de crítica, porque receberam 30 elogios. Então, os elogios realmente são muito maiores, né? E nos faz bem ver esses feedbacks, né? O nosso TripAdvisor mesmo tem mais de 1.800 comentários e é nota 5, né? Assim, a quantidade de nota 5. Então, muitas empresas de turismo preferem não ter, às vezes, essas redes sociais, porque se preocupam com o resultado, né? Nós não, nós preferimos ter, porque se a gente cometer um erro, a gente também quer saber onde a gente errou para poder corrigir. E muitas vezes, quando o erro não condiz, a gente também precisa se defender. Mas a gente precisa saber a opinião do cliente. Mas normalmente é positivo. E a empresa é brasileira, brasileiros, mas os guias, vocês têm guias brasileiros? Não, a maioria são argentinos, né? Eu escutei seu irmão falando Isso. que para trabalhar lá precisa ser argentino, ou tem já brasileiros trabalhando? Existe, eu acredito que uma guia brasileira hoje, que se formou não tem muitos anos, ela não trabalha conosco, mas é uma única guia, porque para você ser guia lá em Ushuaia, a província Tierra del Fuego, que é como estado, né? Você precisa se formar, fazer uma faculdade em Ushuaia, dentro da Terra do Fogo, para você ser um guia qualificado, habilitado, né? Então, você precisa primeiro ser um guia qualificado. E aí, depois, você vai fazer um outro teste para poder ser guia do Parque Nacional, por exemplo, para poder ser guia de caminhadas, de trekking. Então, você precisa fazer cursos adicionais para isso. Então, realmente, ainda nós não temos uma quantidade grande de guias brasileiros. Ou seja, justamente acredito que daqui a uns anos, nós temos um funcionário mesmo que já faz a faculdade, né? E eu imagino que daqui a uns 2 anos ele já está se formando, ou seja, isso vai acontecer, mas por enquanto tem só um em Ushuaia. Mas eles, Mas os guias... o portunhol e o português e o espanhol... Isso, exato. Na realidade, assim, eles trabalham praticamente com brasileiros. Nossa empresa é uma empresa que 90% ou mais trabalha com brasileiros. Na maioria dos passeios nossos são só brasileiros. Então, o guia, eles falam muito bem o português. Nós temos uma guia, por exemplo, que ela tem um português incrível. Não é nem portunhol, ela tem praticamente já o português, né? E os outros guias também vão por esse caminho, porque se você trabalha todos os dias com um grupo de pessoas que falam um idioma, você se desenvolve naquele idioma, né? Então, não é uma dificuldade que nós temos, não. Os guias conseguem se comunicar muito bem, conversar com os clientes,
serem muito bem entendidos. E o que os brasileiros mais procuram? O que eles chegam na agência da Brasileiros em Ushuaia pedindo? O que eles estão procurando? Qual é a expectativa com relação ao destino? Neve. Brasileiro é louco por neve, né? Eles chegam ao ponto de, quando eles vão dormir, eles interfonam, né, lá pro porteiro, no hotel, e aí eles pedem, se nevar, me chama, pelo amor de Deus. Então é muito comum, às vezes neva de madrugada e os porteiros, os recepcionistas estão ligando para os brasileiros, né? Mas neve realmente é uma coisa que a gente recebe mais. Quando eu for, vai ter neve? No dia que eu for, eu vou conseguir ver neve? Enfim, a gente, claro, nunca pode dizer quando vai estar nevando, né? Seria irresponsabilidade da minha parte dizer, assim, quando você estiver aqui vai estar nevando. Mas o Ushuaia neva em qualquer época do ano. A primeira neve que eu peguei em Ushuaia foi em fevereiro. Foi uma neve grande, pleno verão. Em janeiro, em dezembro, podem cair nevadas. Agora, as chances de nevar, claro, no inverno, de junho a setembro, até outubro. Então, essa realmente é a maior expectativa dos brasileiros, né? Os brasileiros gostam muito da neve. E aí, ainda acrescentando um pouco, né? Os brasileiros gostam muito de aventura, né? De passeios, onde eles possam desfrutar da natureza e ter aventura ao mesmo tempo. Então, muitos pedem isso, né? De maneira geral, nós brasileiros somos criados, temos uma cultura muito urbana, né? Então, quando chega-se em Ushuaia, acho que tudo que se lê de Ushuaia é natureza. Então, eles chegam lá sedentos, com muita vontade de curtir a natureza. E aí a gente tem um leque gigante de opções para ele curtir a natureza, porque Ushuaia realmente é sinônimo de natureza. Então, para complementar a pergunta, quais são os 2 passeios imperdíveis em Ushuaia? Não só assim, talvez até quais os que vocês mais comercializem, mas assim, a tua recomendação, o que a pessoa está indo pela primeira vez, tem que fazer, a pessoa está procurando para essa conexão, para essa coisa assim, que vai deixar a viagem inesquecível? Andréia, só 2? Ai, meu Deus, não faz comigo não, impossível. Porque eu vou te perguntar, dá 2 em Ushuaia e 2 em El Calafate. Calafate é mais fácil. Calafate eu te digo que é mais fácil, você sabe muito bem. E 2 em El Calafate. Vamos negociar isso para pelo menos uns 4, vai? Tá bom. Então vamos lá, Ushuaia. Eu vou dizer, então, vamos fazer assim. Os tradicionais. Aqueles que... Sabe aquela coisa de ir para Paris e ver a Torre Eiffel? Ou seja, impossível você não fazer isso. Então, o Ushuaia tem alguns passeios que todo mundo faz, que é mais massivo, né? Mas nem por isso seriam os mais bonitos, óbvio, né? Que é o próprio Parque Nacional e a navegação do Canal Beagle. Esses 2 passeios, vamos dizer, são os mais tradicionais, precisam ser feitos, né? Tem o Trem do Fim do Mundo também, junto com o Parque Nacional, que também é um passeio muito gostoso. Mas assim, eu pessoalmente, eu acho que agora eu vou para os 4, agora eu vou para os outros 4. Eu já falei 2, né? 3, né? Mas eu vou para os outros 4. Eu acho que o caiaque Sunset é perfeito. Não sei se vocês fizeram, mas é final de tarde, andar de caiaque no Lago Fagnano. Desculpa, no Lago Escondido, não no Lago Fagnano, no Lago Escondido. Então é um passeio onde você vai primeiro andar de caiaque, é um caiaque absolutamente seguro. E aí você vai parar, depois de mais ou menos, sei lá, 40, 50 minutos, né, andando de caiaque, você vai parar bem, assim, num lugar bem arborizado, com a mata fechada, sabe? Árvores bem típicas da região. Aí o guia vai fazer ali um fogo, vai cozinhar uma carne, batatas, uns legumes, vai abrir uns vinhos, né? E aí a gente, no meio daquela vegetação, a gente vai tomar um vinho, vai comer um bom churrasco e vai apreciar o final de tarde, sabendo que na volta a gente vai pegar o caiaque de volta, vai colocar uma lanterna na cabeça para poder chegar de volta, né? Então, isso é uma experiência. A gente costuma dizer que realmente é uma experiência impressionante quem faz. É impossível retratar isso citando como é o passeio. Bom, outro é o helicóptero, né? O passeio de helicóptero é o único passeio de helicóptero
comercial na Cordilheira dos Andes, até hoje que a gente conhece, né? E é um passeio que você vai estar passando por cima dos centros invernais, por cima da Laguna Esmeralda, do Glaciar Orros de Albino, você vai estar passando por cima das cordilheiras, né? Passando bem pertinho das cordilheiras. E aí você vai descer na cordilheira, no Cerro Le Cloche, a 1.100 metros de altitude. Aí o piloto vai desenterrar uma champanhe e vai trazer uma champanhe com 2 cálices aí para abrir, né? E a gente desfrutar daquele momento, aquele visual lindo. A gente consegue ver a cordilheira argentina, a cordilheira chilena, o Monte Olívia do lado, que é o maior monte de todos, 1.403 metros de altitude, né? Aí está o helicóptero, tendo essa vista impressionante e tomando um champanhe. É outra experiência incrível, né? Aí você tem o passeio 4x4, que é muito bom, né? Passa por caminhos estreitos de antigos lenhadores, por castoreiras. Você tem os lagos escondidos, o Lago Fagnano. Aí você vai parar numa cabana à beira do lago, né? Fagnano ali, e aí o guia vai preparar ali um churrasco também com vinho à vontade, né? É muito gostoso desfrutar esse momento conversando com o pessoal. Aquele lugar é encantador, o lago é impressionante também. Todo mundo que faz esse passeio se encanta e também diz que está entre os melhores passeios ali de Ushuaia. E aí vamos colocar um pinguim, né? Os pinguins aí talvez em 4º lugar, né? E você poder caminhar com os pinguins, chegar bem pertinho dos pinguins, né? Só não pode tirar selfie com os pinguins, senão o guia vai vir puxar a orelha, não pode colocar o pau de selfie na cara do pinguim, não pode querer abraçar o pinguim, essas coisas não pode. Mas chegar bem pertinho deles, né? Dá para tirar selfie desde que você não queira abraçar o pinguim. Bem pertinho dele você consegue, né? É um passeio incrível você poder caminhar no meio dos pinguins. E nós não estamos falando de 50 pinguins. Nós estamos falando de 15 a 20 mil pinguins. Então, você realmente caminha na Ilha dos Pinguins, na Ilha Martijo, e você está vendo os pinguins passando por você, e você passando no meio dos pinguins. É uma experiência impressionante também. Esses seriam os de inverno, os de verão, né? Os de inverno a gente pode deixar para a próxima pergunta. É muita coisa. O público tem que ir para lá para ver, né? Não? Quais são os passeios que vocês mais gostaram? Então, mas é engraçado você ter falado primeiro, deixado o pinguim para quarto, porque geralmente a pessoa vai em busca do pinguim, né? Se a pessoa não vir os pinguins, você acha que a viagem continua tendo valido a pena? Ou ela precisa ver o pinguim? Tem essa coisa, assim, de ser o pinguim atorreiro do Ushuaia? Não, o pinguim é uma marca registrada, sem dúvida é, né? Tem pessoas que, às vezes, até por causa do valor, não fazem questão de, ou muitas vezes optam por não caminhar entre os pinguins, mas ver o pinguim do barco, né? Que seria o passeio de navegação. Então, o passeio da navegação, você pode incluir o farol, né? Les Éclairs, que é conhecido, né, como o farol do fim do mundo, né? Você pode ver as aves, como os cormorães, você pode ver os lobos e leões marinhos, e você pode ver os pinguins. Aí ele vai andar 1 hora, vai chegar na Ilha Martijo, e você vê os pinguins bem de pertinho também, né? Então, existem aí essas 2 opções de ver o pinguim. Mas os pinguins não ficam o ano todo também. Eles chegam em outubro e ficam até os primeiros dias de abril. Então, já para quem vai no inverno, né, que o público brasileiro, muitos optam por ir no inverno, já não tem essa oportunidade de ver os pinguins. Existe um passeio agora, de 2 anos para cá, de ver pinguim, mas são muito poucos. São 50 pinguins, 40, às vezes a pessoa vai ver 20 pinguins, não são milhares de pinguins, e é em pleno inverno, então o frio é um frio lacinante, né? Lá no meio da ilha, né? Mas, assim, é um passeio, sim. Se a pessoa tiver chance de ir no verão em especial e ver os pinguins, não perder essa oportunidade. Mas, assim, os 4 passeios não estão numa ordem, não. Você pode pegar o 4 que eu falei e botar em primeiro, que está valendo também, não tem problema, não. E em El Calafate? Calafate é o Perito Moreno. Então, o Perito Moreno, sem dúvida, vamos dizer assim, é um dos passeios mais incríveis que tem, né? Calafate, você tem ali os glaciares, né? Ou seja, o Parque Nacional Los Glaciares
Ele é um parque gigante, né? Que desde Calafate vai até Chaltén, né? Então é um parque que consiste em vários glaciares, né? Os principais é o Perito Moreno, o Uppsala e o Spegazini. Então a gente tem que tirar um dia para conhecer o Perito Moreno, para andar nas passarelas, que você tem uma vista impressionante. Quem sabe aí, inclusive, ver uma queda de uma geleira, né? Que é impactante. Aqueles que talvez tiverem condições de fazer o mini trekking, né? Que é você poder, além dessas experiências, também caminhar em cima da geleira, também é muito bom, também seria muito interessante, né? Colocaria aí o Perito Moreno e, em segundo lugar, o passeio dos glaciares, de barco, né? Que é um passeio de barco que você visita o Uppsala e o Spegazini. Então, você passa aí algumas horas dentro do barco para visitar esses dois maiores glaciares. A gente vê outros glaciares também. E aí a gente vê vários têmpanos no Lago Argentino, né? A gente vê vários têmpanos com formatos e formações bem diferentes uma das outras. É uma experiência muito marcante também, né? Eu acho que são os dois principais passeios. O meu preferido em Ushuaia foi o passeio com os pinguins. Uma experiência que eu não troco por nenhuma outra. E em Alcalafate, acho que o Perito Moreno tem razão. O Perito Moreno não dá para não ficar horas apreciando e fazer o mini trekking para quem gosta de caminhada, para quem tem o preparo, é imperdível. São experiências. A gente nem costuma dizer que é passeio. Passeio é passeio, mas ali é uma experiência que você vivencia e você não vai esquecer aquilo o resto da sua vida. É impossível esquecer, tirar aquilo da memória e do coração. São imagens que ficam realmente registradas. E como que a cidade tem mudado ao longo dos anos, tanto o Calafate como o Ushuaia, do ponto de vista do turista? Para quem já foi há 10 anos atrás, que vocês já estão trabalhando na região há bastante tempo, então tem essa informação, né? O que ela vai ver de novidade, ou vai ver diferente, ou ela vai rever de uma forma diferente? O que mudou na estrutura do turismo? Boa pergunta, porque a gente tem acompanhado já há alguns anos, né? E eu diria que a quantidade de passeios aumentou muito, tanto em Ushuaia como em Calafate. Para quem foi há 10 anos atrás, não haviam opções. As opções que haviam era o parque com o trem, a navegação, se fosse no verão, pinguim, e talvez o passeio dos lagos, né? Nem tanto o 4x4, também que acho que já é de 10 anos para cá. E hoje você tem uma quantidade absurda de passeios, né? Então você tem realmente mais opções, você tem pessoas mais bem preparadas, empresas mais bem preparadas, você tem uma gastronomia muito boa, com chefes internacionais, cozinhas internacionais. Então você tem hotéis muito bem preparados. Então hoje tanto Ushuaia como Calafate são cidades extremamente preparadas para o turismo, né? Tanto é que o Ushuaia recebeu inclusive um dos filmes de Hollywood, né? O Leonardo DiCaprio inclusive ganhou o Oscar como melhor ator e o final daquele filme The Revenge, né? Foi gravado em Ushuaia. Ou seja, a equipe mesmo que foi, nós morávamos na época, só teceu elogios ao hotel, à comida, à estrutura de Ushuaia, né? E Calafate não fica por baixo, não. Calafate também é uma cidade que cresceu, né? Como cidade cresceu muito, de forma bem ordeira, né? E a quantidade de passeios que hoje tem também é muito grande. Então, ou seja, quem vai ficar 5, 6, 7 dias tem passeios para todos os dias. Né? E antigamente não havia, né? O Calafate, por exemplo, antigamente no inverno fechava, os hotéis fechavam, os restaurantes fechavam, né? Isso nós estamos falando de 6 anos atrás, 5 anos atrás, né? Então, ano a ano ha crescido muito, né? O turismo e a forma deles receberem o turista também, né? Eles estão mais bem preparados, né? Então tem melhorado bastante. E é o diferencial de trabalhar com uma empresa de brasileiros, né? Porque aí a gente, além disso, tem todo o contato com brasileiros para fazer a compra dos passeios e recebida na cidade. Exatamente. E a gente vê muito isso, conversando com outros donos de empresas, eles falam, eu não aguento brasileiro chegar aqui e querer passar mais de 20 minutos para escolher os passeios.
né? E a gente, na nossa empresa, o cliente chega lá, passa o tempo que for, a gente vai ter todo o respeito do mundo pelo tempo do cliente. É cultural nosso. O brasileiro, ele precisa disso, ele precisa desse tratamento, ele precisa se sentir à vontade, né? Cômodo, como se diz na Argentina. Então, se ele quiser, a gente vai lá, pega um cafezinho. Tem épocas no inverno que a gente vai, toma um vinhozinho e abre um vinho e dá para o cliente. Então, o cliente se sente muito mais cômodo, tranquilo, no tempo dele, para fazer a aquisição dos seus passeios, para entender bem os passeios. E, às vezes, quando ele chega numa agência e atendido por argentinos, às vezes ele precisa ser rápido, né? Ele nota isso, ele nota que o argentino, ele vai, vamos tipo, em outras palavras, né? E às vezes ele não entende bem. Então, às vezes ele faz um passeio pensando que é outro. Então, existem alguns agravantes, né? Que acaba sendo melhor realmente quando opta por brasileiros. Mário, eu queria agradecer muito a tua participação no nosso podcast, falar sobre os destinos da Patagônia, Ushuaia e El Calafate, como eu disse no início, é muito gostoso para a gente, porque é um destino muito especial, que a gente gosta de falar no blog, que a gente gosta de divulgar, e é muito bom poder ouvir um pouquinho mais de quem conhece as dicas de quem morou no lugar e de quem trabalha recebendo os brasileiros para conhecer essas maravilhas todas. Obrigada e até a próxima. E eu espero que vocês tenham gostado de mais esse episódio. Nós agradecemos a realização do podcast aos nossos apoiadores. A Open Book Assessoria Contábil e Financeira, que está no Instagram como @opbobr e pode ajudar você no seu negócio. Basta mencionar o código MPMTRIPS que você terá um atendimento e um desconto especial. Também a Easter Vinhos, venda direta online de rótulos de vinhos das principais vinícolas do mundo. Acesse o site www.eastervinhos.com.br e com o código #MPMTRIP5 você tem 5% de desconto nas suas compras. Agradecemos também a MPM Trips e o Longe Perto, que podem montar o seu roteiro e a sua viagem completa. E para conferir todas as nossas dicas de viagem, assine o feed no seu agregador preferido ou no Spotify e nos siga nas redes sociais. No Instagram, @maripelomundo.blog e no Twitter, Pinterest e Facebook, Mari Pelo Mundo. Acesse o site maripelomundo.com.br que todos os dias tem post novo com dicas e novidades. Muito obrigada e até a próxima!